A paz do Senhor Jesus, eu quero deixar uma pequena mensagem de Deus para você nesta hora. Eu não sei qual vai ser a hora que você vai assistir esse vídeo, mas uma coisa eu tenho certeza, e uma coisa eu deixo para você. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela se renova a cada amanhecer. Eu vou deixar aqui para vocês em 1 Reis, no capítulo 19, e no versículo 4, que diz assim: E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? No primeiro Reis, né? No capítulo 19, a Bíblia ela vai relatar a história de Elias, a história de um homem que foi temente, um homem que foi obediente, um homem que lutou, um homem que desafiou 850 profetas, um homem que matou os profetas de Baal, de Azera, um homem que representava o próprio Deus sobre a terra, um homem que profetizou que não haveria chuva sobre a terra, segundo a sua palavra. A Bíblia ela vai dizer sobre um profeta que profetizou no Deus de Israel, um Deus soberano, profetizou no nome de Deus, o único, mas que usou a própria pessoa em si, que foi ele. A Bíblia diz que no capítulo 17 de 1 Reis, diz que Elias profetizou segundo a sua palavra, mas ele profetizou segundo a tua palavra, porque ele tinha certeza de quem ele era sobre a terra. Ele tinha certeza que o profeta que ele era. Ele tinha certeza de que quando ele falasse, Deus assinaria por ele. Ele tinha certeza, porque Elias não foi um profeta de meia tigela. Elias não foi um qualquer profeta. Elias foi o profeta enviado por Deus, guardado por Deus, zelado por Deus. Glória a Deus. E a Bíblia ela vai dizer no capítulo 19 que depois que ele tinha feito todas as coisas, profetizou que não choveria
durante 3 anos e meio, não choveu. Ele profetizou que na casa da viúva de Sarepte, a farinha da panela não se acabaria, nem o azeite da botija. E aconteceu porque ele estava sendo guiado por Deus e a pessoa, a viúva, acolheu ele dentro da sua casa. Um homem que desafiou 450 profetas e mais 400, sendo 850 profetas. Mandou que preparasse o altar, mandou que enchesse de água. E, na verdade, Elias não preparou o altar. Na verdade, Elias reparou o altar que já estava feito. O altar dos profetas de Baal. Ele reparou um altar já feito para que ele viesse mandar fogo do céu, mandasse Deus consumir o holocausto, Deus consumir o altar feito, reparado por ele. E diz a palavra que os profetas de Baal fizeram músicas, dançaram, os profetas de Baal se retalharam, pedindo que o seu Deus viesse e fizesse chover. Glória a Deus. E nada aconteceu. Mas diz a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que Elias, depois de ter reparado todo o altar, depois de ter mandado encher de água, depois de ter mandado fazer um monte de coisa, ele orou ao Deus de Israel e disse ao Deus de Israel, se Deus era com ele, ia fazer aquele holocausto pegar fogo, ia consumir o holocausto. Diz a Bíblia que quando ele orou, o fogo do céu caiu, queimou os holocaustos, queimou o altar. Diz a Bíblia que destruiu, mandou fogo e consumiu tudo. Meu Deus, glória ao nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Elias matou os 850 profetas. E depois que ele fez isso, ele saiu do lugar que ele estava. E diz a Bíblia, aleluia, aqui no versículo 46, diz assim, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezebel. E diz aqui a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, que quando Elias destruiu, pediu Deus para mandar fogo do céu, e ele foi, aleluia, se encontrar com Acabe, e ele disse que ia cair uma chuva, que era para Acabe correr, porque a chuva ia ser tremenda. E diz a Bíblia que quando Jezebel fez saber, quando Jezebel ouviu dizer que o que Elias fez, que destruiu os holocaustos de Baal, que o Deus mandou fogo do céu, que ele falou que ia chover, tudo quando ele fez, que os profetas morreram, quando ela fez saber disso, diz a Bíblia que ela mandou um mensageiro, olha só, um mensageiro avisar Elias que da mesma forma
que ele matou os profetas de Baal. Assim ela ia fazer com a própria vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jezebel não sabia com quem ela se metia, que ela estava se metendo. Jezebel não imaginava com quem ela estava lidando. A Bíblia diz que Elias era um profeta chamado por Deus. A Bíblia diz aqui que quando Elias soube disso, a Bíblia vai dizer que Elias temeu. Um homem que fez o que fez lá no passado. E agora no capítulo 19, teve medo, diz a Bíblia, que sim. A Bíblia diz que ele temeu porque ele sabia que a perversa rainha poderia fazer com ele pior do que ele fez com os profetas. E diz a Bíblia, pior do que a morte? Não, porque ela poderia fazer ele sofrer tudo e antes dele morrer. Mas a Bíblia vai contar que Deus agiu a favor de Elias. A Bíblia vai dizer que Elias correu, Elias saiu e foi para o deserto a caminho de um dia. Então, ele ficou caminhando um dia no deserto e a Bíblia vai dizer que ele encontrou um pé de zimbro. E a Bíblia vai falar que ele deitou embaixo do pé de zimbro e dormiu. Meu Deus, meu Deus, Elias dormiu embaixo do pé de zimbro, aonde estava todo mundo à procura dele para entregar ele para a rainha perversa Jezebel. E aí ele vai a caminho de um dia para o deserto e deita embaixo de um zimbro e dorme. Meu Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu quero dizer só para falar com vocês uma coisa aqui, uma coisa que Deus me deu hoje. Estando lá no culto, adorando o Senhor, dentro da minha igreja, Deus me deu uma mensagem em cima desta mensagem. Olha que Deus falou comigo, Deus, é coisa de louco, é coisa de doido. Às vezes, olha só, o mundo não consegue entender as coisas do Senhor. Quem está no Espírito vai entender as coisas do Espírito. Quem está na carne não entende as coisas do Espírito. Que a Bíblia diz que quem é carne, quem é espírito. Crente que é crente entende qual é a mensagem de Deus. E eu estava na minha igreja hoje e Deus palestrou comigo. Sabe o quê? Que Deus palestrou comigo? Quando o pastor estava na oração, o pastor falou: olha o pão assado na brasa e a botija de água. E Deus rapidamente falou comigo, sabe o quê? Não deixa que o pé de zimbro limita a sua caminhada. Eu falei, que isso, Deus? É coisa de louco, é loucura. As coisas de Deus é loucura. E Deus falando, não deixa que o zimbro limita de Deus trabalhar. Não deixa que o pé de zimbro limita, atrapalha a sua caminhada. Não deixa. Sai debaixo do pé de zimbro. Pé de zimbro. Pé de zimbro, Elias estava. Sabe o que aconteceu com Elias embaixo do pé de zimbro? Ele adormeceu. Quem está deprimido, quem está sofrendo por algum tipo de depressão, de angústia, de perseguição, ela fica descontrolada. E sabe o que acontece? Quando a pessoa está descontrolada emocionalmente, triste de alma, triste de espírito, angustiada, depressiva. Sabe o que acontece? A tendência é a pessoa dormir.
a pessoa dormir, é a pessoa querer dormir, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, eu vou dormir porque eu dormindo eu esqueço dos meus problemas, eu dormindo eu esqueço tudo, eu dormindo eu paro no tempo, eu dormindo eu esqueço. Mas Deus falou o contrário para Elias. Deus falou o contrário. Deus usou um anjo, ao qual chegou até Elias e acordou Elias e falou: Elias, acorda. Elias, acorda. E Deus falava comigo: pé, crente não tem que estar embaixo do pé de zimbro, não, porque pé de zimbro dá sono, pé de zimbro limita a caminhada, pé de zimbro paralisa. Elias deitou embaixo do pé de zimbro e dormiu. E a Bíblia diz que o anjo acordou ele e disse: Elias, levanta. Levanta, e ele acordou, olhou que estava na cabeceira dele, aonde ele estava deitado com a cabeça. Estava ali um pão assado sobre a brasa e uma botija de água, onde um anjo trouxe para ele se alimentar. Porque quando a gente está dormindo, a gente não está comendo. Quando a gente está dormindo, a gente não está se alimentando. Quando a gente está dormindo, a gente não está usufruindo das coisas de Deus, porque a gente está no sono, o sono da indolência, o sono que atrapalha de Deus trabalhar. E Elias falou, e o anjo falou: Elias, come desse pão e bebe dessa água. A Bíblia diz que Elias comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. Olha só o desligamento de Elias depois que Elias fez o que fez, matou os profetas. Elias desafiou Jezebel, Elias fez um monte de coisa, desafiou Acabe. Aí Elias agora come o pão que Deus dá, bebe a água que Deus dá e volta a dormir. Volta a dormir. Ei, crente, acorda. Acorda, se Deus já te deu pão, já te deu água, você não tem que dormir, não, meu amigo. Sai desse sono aí, sai, corre, corre. Corre, sai daí. A Bíblia diz que pela segunda vez o anjo acordou ele. Pela segunda vez o anjo chegou e Elias, acorda, come o pão e bebe a água, porque muito grande é a sua caminhada. Eu quero dizer para você nesta hora, não deixa que nada te limita, não deixa que o zimbro te limita. Mexe a mão no arado, a Bíblia diz que aquele que mexe a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. Mas você foi escolhida, você foi separada. Quem Deus escolheu, meu Deus, não tem nessa que ficar parada, não, porque quem é escolhido não tem escolha. Deus escolheu e acabou, e pronto, tem que fazer. Porque, porque se de repente sentir até vontade de deitar embaixo de um zimbro, é normal, mas cuidado para o sono não chegar, porque quando o crente deita no sono da indolência, fecha o olho para as coisas espirituais, as coisas carnais entram, o mundo entra, a perversidade entra, o adultério entra, a fornicação entra, a mentira entra, o engano entra, a fofoca entra. Então saia daí, saia do zimbro, corre do zimbro, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Por quê? Porque quando a Bíblia diz, quando Elias levantou e comeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele chegou até o monte Horebe, um monte de Deus. E ali ele entrou dentro de uma caverna. Olha só, Elias sai do zimbro, Elias caminha 40 dias e 40 noites. Aí Elias vai depois para onde? Para dentro da caverna. Caverna não é lugar de crente ficar. Sai da caverna. Caverna não é um lugar de crente ficar.
O zimbro não é lugar de crente deitar, caverna não é lugar de crente entrar. Na caverna tudo pode acontecer. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, que o próprio Senhor veio, né? A palavra, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que te faz isso aí, Elias? O que te faz aí? Olha só, embaixo do pé do zimbro veio o anjo, mas na caverna veio a palavra do Senhor. Olha só, que coisa linda! O próprio Deus se manifestou para ele e disse: O que faz aí, Elias? O que tu faz ali? Aí ele foi dar explicação a Deus. Oh, os, os teus servos. É... Aí ele disse assim: ó, vamos meditar aqui. Olha só. Oh, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E eles estão querendo buscar minha vida para tirar e para matar. E aí ele lhe diz: sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava um vento, eis que passava, Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia o monte e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. E depois, então, do terremoto, veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Meu Deus! E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, eis que veio ele uma voz que dizia: Que te faz aí, Elias? Elias, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. Ele vai repetir tudo que ele repetiu antes, dizendo que os filhos de Israel derribaram os seus altares, mataram os profetas à espada, mas só ele tinha ficado e estão querendo tirar a vida dele. Aleluia. E ele disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e vai lá e unge Azael, rei sobre Síria, e também Jeú, filho de Nissim, Girais, rei. E também Eliseu, filho de Safate, e Abiel Moed, os Girais, profeta, em teu lugar. E há de ser que, escapar da espada de Azael, matá-lo Jeú, e que, escapar da espada de Jeú, matá-lo Eliseu. Matá-lo a Eliseu, quer dizer, Eliseu matava, né? Ia matar, né, a Jeú. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Quer dizer, Elias pensou que só ele tinha ficado. Olha só. Elias pensou que era só ele o único profeta. E não era. Aleluia. Tinha 7.000 que não se dobrou perante a Jezebel, nem Acabe, e nem se sentou na mesa deles, e nem beberam, e nem comeram a comida deles. E eles achando que era só ele que tinha ficado, e Deus teve que repreender Elias e mandar Elias sair da caverna, porque tinha obra para Elias fazer, Elias tinha que ungir, Elias tinha que dar ordem de, 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 de matar aqueles que perseguiam. Me diz a Bíblia que Deus honrou Elias. Que é isso, missionária? Missionária, você está trazendo uma palavra de morte? Não, estou trazendo para você uma palavra de vida. Mas eu também estou dizendo que aquele que te persegue, por amor a você, Deus até mata. E você foi chamada profeta nesta terra. Coloca na posição de profeta. Aleluia.
Oh, glória, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Coloca na posição de profeta. Coloca na posição de profeta. Deixa Deus te usar. Tu foi escolhida, separada, desde o ventre da tua mãe. Deus já te conhecia muito antes de você ser brotado. Deus já sabia da sua existência, do que você seria. E ele também diz na palavra dele que as nações Deus te deu como profeta. Então, levanta, sai da caverna, sai debaixo do zimbro, caminha, come do pão e bebe da água, porque muito grande é a sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Houve um grito de socorro. Houve um grito de pavor, porque Elias precisava de um sacode de Deus para ele entender que a obra é missionária, que a obra é missionária de missão na terra. Sabe o que acontece? Vou falar. Tem gente que tem chamado, mas não está entendendo o mistério de Deus. Meu Deus, Deus é muito sábio, mas as coisas são loucura. É muito louca, as coisas são muito loucas, a gente temos que entender. Nós temos que entender o que Deus está falando. E louvado seja o nome do Senhor, e eu já quero desde já entregar na mão do Senhor, porque eu sei que Deus tem uma grande obra na sua vida e vai realizar, porque a tua vida pertence a Deus. Você que vai assistir esse vídeo, você que vai assistir esse vídeo, a tua vida pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui, nesta madrugada, já é madrugada, tá? Mas você vai assistir esse vídeo aí de dia, de manhã, de tarde, não importa a hora. A palavra de Deus, ela se renova. Então, receba de Deus nesta manhã, toma nesta hora. Tome força, pega a força da caminhada, a força do que Deus deixou. Come o pão e bebe da água e começa a caminhar em nome de Jesus. Amém.